Olá, hoje a gente vai falar sobre o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon, dos capítulos 1 a 4. Primeiro é importante a gente conhecer um pouco do autor, porque ele vai falar de muitas experiências pessoais dele e quem ele é, o que ele viveu também impactou muito nas áreas de estudo que ele se aprofundou e no que ele vai falar nesse livro em especial. Então, para contextualizar, ele nasceu em 1925 na ilha de Martinica, que era uma colônia francesa no Caribe. A ilha hoje não é mais uma colônia, mas ela ainda é um departamento ultramarino francês. Então, para vocês entenderem melhor, é mais ou menos a mesma coisa que a Guiana Francesa, por exemplo. Ele era filho de uma família negra de classe média e viveu sob o domínio colonial francês. Lutou pelo exército francês na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, onde ele enfrentou o racismo na Europa. E sobre a formação acadêmica dele, ele se formou em medicina e se especializou em psiquiatria em Lyon, na França. Ele trabalhou como psiquiatra na Argélia, onde ele viveu de perto a violência do colonialismo francês contra os argelinos, e a partir daí ele tornou-se um militante ativo do movimento de libertação nacional argelino. Dando uma introdução sobre o livro, o objetivo central é analisar os efeitos psicológicos e existenciais do colonialismo sobre o indivíduo negro, especialmente os que vivem nas Antilhas Francesas. Então ele deixa claro que diferentes colonizações podem impactar os negros ou os povos colonizados de maneiras diferentes e que ele está falando sobre essa vivência e sobre esse estudo dele sobre os negros nas Antilhas Francesas. E aí ele vai fazer, ele começa a introdução com uma frase muito impactante, que ele fala que o homem negro não é homem, mas o que ele está querendo dizer com essa frase é que a criação do termo homem e de tudo que ele significa, ela foi criada pelos brancos e pelos valores dos brancos, dos colonizadores. Então, ele faz essa distinção entre homem e homem negro, e ele também fala que ele não vai descrever o homem negro no geral, e sim ele vai abordar mais sobre o homem negro alienado, que é aquele que vive sob uma opressão da cultura colonial e tenta se adequar aos padrões impostos pela branquitude. E aí ele vai falar que a colonização é um processo que desumaniza os povos colonizados, não apenas no plano econômico e político, mas no plano psicológico e cultural. E é isso que ele vai abordar nesse livro. Então, o Fanon ele vai denunciar a maneira como a humanidade é concebida a partir de padrões brancos. Então, exatamente essa questão que eu falei de que o homem, na verdade, é um homem branco, e por isso que ele tem que fazer essa distinção entre homem branco e homem negro. E a sua proposta é desmascarar os mecanismos sutis de dominação colonial, inclusive os que se internalizam na psique dos sujeitos. E com isso ele vai romper com o vitimismo passivo e propor um caminho de reconstrução do sujeito negro como alguém que possa afirmar sua humanidade em ruptura com a lógica colonial. Isso vai ficar mais claro ao longo dos capítulos que a gente vai explicar aqui. Então, indo para o capítulo 1, o negro e a linguagem. Então, ele começa falando que um negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro negro, e que isso é uma consequência direta da colonização. O homem negro, ele sente o peso, já que ele está alienado de si, de ficar dividido entre sua cultura de origem e a que lhe é imposta. Então, ele está sempre em dúvida do que ele segue e de para onde ele vai, se ele valoriza essa cultura de origem ou se ele se adequa a essa cultura imposta. E aí ele vai discutir o porquê dessa divisão. Então ele vai entrar nesse tópico da linguagem, que a linguagem funciona como um instrumento de dominação colonial e de internalização da inferioridade. E aí ele vai
dizer que falar é, sobretudo, assumir uma cultura e que o negro antiliano vai ser cada vez mais branco quanto mais ele adotar a língua francesa. Então tem até uma frase muito legal no livro, que é: o homem que possui a linguagem possui, em contrapartida, o mundo que essa linguagem expressa e que lhe é implícito. Então, quando os antilianos falam francês, né, os negros antilianos falam o francês da França, eles não estão só mudando a sua língua, mas eles também estão possuindo um pouco daquele mundo branco e colonizador que está implícito na linguagem. Porque a linguagem, ela é um signo, né? Ela traz mensagens dentro dela. E aí ele vai fazer uma diferença entre os diferentes tipos de francês. Então tem o petit nègre, que é uma mistura da língua francesa com várias línguas africanas. O patois, que são vários dialetos regionais da França metropolitana. E o crioulo, que é um francês bem mais elaborado. E ele conta vários relatos de que quando os antilianos vão para a França, eles fazem de tudo para falar o francês burguês e que quando eles retornam à ilha, eles voltam radicalmente transformados. Então, eles voltam falando com a sua família, os seus amigos, né, as pessoas que eles deixaram na ilha, como se eles fossem de fora daquele lugar, como se eles não pertencessem mais àquele lugar. Como se eles fossem mais brancos que eles. Porque eles estão querendo criar exatamente essa diferenciação, esse afastamento, e eles estão tentando se embranquecer mesmo, porque isso dá um poder diferente a eles e um espaço diferente também. Então, o Fanon, ele fala que dá claramente para ver quando um negro antiliano volta, né? Ele vai para a França morar por um tempo e ele volta. Dá para ver exatamente o que aquele antiliano quer passar. Se ele quer passar que nada mudou, ele vai falar igual ele falava antes de se mudar, ele vai falar que estava com saudade e elogiar a cidade. Agora, se ele quer mostrar essa diferença, ele vai começar a falar: nossa, mas aqui é muito quente, eu não consigo mais viver assim. E vai meio que falar como se ele fosse um turista ali, como se ele não fizesse parte mais da ilha. E aí a crítica de Fanon é exatamente essa supercompensação. Então, a tentativa do negro de provar sua humanidade e racionalidade através da assimilação de valores brancos, como, por exemplo, a linguagem, o que, no entanto, apenas reforça a alienação. Esse é um processo descrito como uma forma de despersonalização. Então, é meio que essa máscara que o Fanon fala no título, que os negros, eles tentam, né, colocar essa máscara. Então, através da linguagem, através de trejeitos e valores brancos, eles tentam usar essa máscara, mas que no final isso só atrapalha eles e coloca eles como colonizados mesmo, né? E aí o Fanon vai demonstrar que o colonialismo opera como um regime de signos, que não apenas explora economicamente, mas também codifica hierarquias simbólicas através da linguagem. E aí a gente passa para o capítulo 2, que é a mulher de cor e o branco, que tem como tese central a busca de entender o porquê, historicamente, algumas mulheres negras desejam ou fantasiam relações com homens brancos. E aí o Fanon, ele vai bater muito nessa tecla de que não é uma escolha individual, mas sim um produto social e histórico profundamente marcado pela hierarquia racional do sistema colonial. Então ele vai mostrar que nada disso é por acaso, e inclusive ele é uma das primeiras pessoas a mostrar como que a sexualidade está ligada também a esse processo de colonização. E aí
Tem uma frase muito pesada de um romance autobiográfico da Mayotte Capécia, que é: uma mulher de cor nunca é realmente respeitável aos olhos de um branco, mesmo se ele a ama. Eu sabia disso. E aí, nesse romance, ela conta que ela queria muito casar com um branco, mas por essa frase a gente consegue ver que, ao mesmo tempo, ela tinha essa consciência de que ela não seria valorizada de verdade, nem respeitada aos olhos de um homem branco. E aí o Fanon começa essa provocação de por que as mulheres negras, mesmo sabendo disso, têm ou tinham tanta vontade de se casar com homens brancos, de se relacionar com homens brancos no geral. E aí ele chega a uma conclusão de que, ao buscar a relação com o homem branco, a mulher negra não está simplesmente expressando seu desejo sexual, mas sim tentando escapar da condição racial e social que lhe foi imposta. Então, inconscientemente, ela está buscando branquear a sua existência. Ela está buscando ser aceita, ser admirada e ser elevada na escala social. E aí o Fanon vai falar da alienação psíquica, que é quando a mulher negra não ama o homem branco como sujeito concreto, mas sim enquanto um ideal de poder, cultura e prestígio. Então ela não quer estar com o homem branco pelo indivíduo que ele é, e sim pelo fato de que ele é um homem branco e o que aquilo vai trazer de benefícios para ela, né, diante da sociedade. E isso cria uma interiorização da inferioridade racial, porque a mulher deseja se distanciar da sua própria cor e da sua própria cultura, vivendo a branquitude como um passaporte para a valorização e o reconhecimento. Então, ela enxerga naquele casamento ou naquela relação um embranquecimento dela própria. E a partir disso ela consegue acessar lugares que ela não conseguia antes. E aí as críticas de Fanon, em primeiro lugar, ele não culpa essas mulheres negras por essa busca, mas ele denuncia essa estrutura social que torna desejável aquilo que as oprime, ou seja, os homens brancos. E aí ele vai desmontar a ideia de que essas escolhas são livres ou espontâneas, né? Assim como a gente já tinha falado anteriormente. E aí ele fala também da assimilação cultural, que nesse caso, via relações afetivas, vai ser mais uma máscara branca que o sujeito negro tenta vestir para escapar da opressão. Então, mais uma vez, fazendo referência ao próprio título, né? E ele vai falar que essa máscara nunca elimina o estigma da pele negra. Então, a mulher pode tentar ser outra, ela vai se alienar de si mesma, mas ela vai acabar reforçando aquele sistema que a oprime e reforçando tudo que a colonização trouxe para esses países e esses povos colonizados. Nessa parte da apresentação, eu vou agora falar sobre os capítulos 3 e 4 da obra Pele Negra, Máscaras Brancas, do autor Frantz Fanon também. Essa obra, então, essa parte da obra, ela é uma análise profunda dos efeitos psicológicos, sociais e políticos que o racismo e o colonialismo causam sobre o sujeito negro. Fanon, então, ele combina a psicanálise, a filosofia e a crítica social para investigar como o negro ele é alienado dentro de uma estrutura colonial que impõe a branquitude como norma. No capítulo 3, Fanon examina a relação entre o homem negro e a mulher branca. Aqui, ele mostra que o desejo do negro por essa mulher está ligado a uma tentativa de alcançar a aceitação social e simbólica. Esse desejo, ele na verdade expressa a busca por se aproximar da branquitude, e não apenas como um padrão estético, mas também como forma de reconhecimento e valor para o personagem. Fanon, ele analisa o personagem Jean Venus, do romance francês, como um exemplo desse processo de alienação. O Jean, ele é um personagem intelectual negro
que tenta se distanciar da própria cor e se afirmar como francês europeu. Ele busca ser aceito por uma mulher branca e por meio do amor dela. Ele é descrito como alguém emocionalmente frágil e ansioso por afeto, marcado pelo abandono e pela rejeição. Porém, Fanon ele deixa claro: o Jean ele não representa o homem negro como um todo, mas sim como um sujeito neurótico, moldado por experiências individuais e pela estrutura racista em que vive. Fanon ele critica a ideia de que o comportamento do negro pode ser explicado apenas por fatores emocionais ou psicológicos. Na verdade, não, né? Isso acontece porque o negro internaliza o racismo colonial e busca aprovação nos valores do branco, negando a própria identidade. Segundo ele, essa visão ignora as causas estruturais da opressão. O desejo do negro pela mulher branca não é instintivo, mas é construído dentro de uma lógica colonial onde o branco é símbolo de valor. Isso acontece porque a sociedade colonial ela ensina que o branco é o ideal de beleza, civilização e valor. O amor à mulher branca vira símbolo de ascensão para o Jean. Fanon ele mostra que esse comportamento é uma resposta à alienação imposta por um sistema que marginaliza e sempre marginalizou o negro e impõe a branquitude como superior. Ao denunciar isso, Fanon propõe que o sofrimento negro seja estendido como algo social e político, e não como uma patologia pessoal. No capítulo 4, a gente pontua que o autor confronta as ideias do psicanalista Octave Manoni, autor da obra Psychology de la Colonisation. Manoni ele propõe que o colonizado tem um complexo de dependência, como se tivesse uma predisposição inconsciente à submissão. E há uma rejeição muito direta a essa afirmação, né? Isso porque para o autor, o sofrimento do colonizado não é inato, mas é uma reação às condições reais da colonização, que é violenta, desumanizadora e sustentada por uma estrutura de exploração. Fanon mostra que ao dizer que o coloniado precisa, entre aspas, né, do colonizador, Manoni está culpando a vítima e ignorando a violência do sistema colonial. Esse tipo de explicação transforma o sofrimento real em uma suposta fragilidade psicológica do colonizado. Além disso, é importante a gente ressaltar que o racismo europeu é estrutural. Ele não está só nas atitudes de pessoas ignorantes, mas nas instituições, nas ideias, na elite que sustentou e justificou a dominação racial. Fanon insiste que não podemos dizer que o racismo é apenas culpa dos indivíduos. Ele está no funcionamento das sociedades coloniais, nas escolas, na religião e na política. Dizer que o sofrimento do colonizado vem de dentro dele é tirar o colonizador de sua responsabilidade pelo racismo e da culpa. Por isso, ele afirma que o psicanalista, se ele quiser realmente ajudar, ele não pode ficar apenas tratando os sintomas individuais. Ele também deve atuar na transformação das estruturas que produzem o racismo. Frantz Fanon, então, ele mostra uma verdade. O racismo ele não é erro de alguns, mas sim parte de um sistema que fabrica inferioridade para manter a superioridade da elite. Ao olhar para a obra, a gente vê no homem negro não só um sujeito em crise com as suas relações, né? Mas também um ser despedaçado por séculos de dominação que busca muitas vezes em silêncio ser aceito por um mundo que o rejeita desde o nascimento. O amor do negro pela mulher branca, a vergonha da própria cor e o desejo de ser outro, tudo isso são feridas abertas por um colonialismo que desumaniza enquanto finge civilizar. Quando os teóricos como Manoni dizem que o colonizado quer ser dominado, a gente pode responder com indignação que ninguém nasce para a servidão. A servidão ela é ensinada, imposta, repetida até ela parecer natural. Isso exige reescrever a história, descolonizar o pensamento e mudar a linguagem, as instituições e o olhar. Porque enquanto o mundo continuar vestindo máscaras brancas sobre peles negras,
O racismo não será apenas um problema, mas ele será a própria estrutura do que chamamos de civilização.